Fim de relacionamento com um narcisista. Como lidar? Calma, que antes desse vídeo começar eu tenho um recado muito importante pra te dar. Se o seu relacionamento terminou e você não aguenta mais ficar no limbo amoroso, entre em um momento querer superá-lo, no outro querer voltar com ele, mas como que eu faço pra esquecer ele? Mas ai meu Deus, se a gente voltasse? Vem comigo no workshop Chega de Sofrer pelo Ex, uma semana de aulas gratuitas, onde eu vou te mostrar por que é tão difícil lidar com um término de relacionamento, o que 99% das mulheres fazem e que acaba afundando elas ainda mais. E além disso, eu vou fazer junto com você uma técnica incrível para que você possa retomar finalmente o controle da sua vida amorosa nas suas mãos e não continuar entregando aí pro ex, esperando que um belo dia, quem sabe, ele queira voltar com você e as coisas voltem a ser como eram antes. Então, ó, se liga, as inscrições estão abertas por um curto período de tempo. Para você participar gratuitamente, é só clicar no link que vai estar aqui embaixo da descrição desse vídeo, combinado? Oiê, tudo bem? Muito prazer. Se você não me conhece ainda, eu sou a Gabriele Perobelli, mentora de relacionamentos. E hoje eu vou dar algumas dicas para você que passou por um relacionamento com um narcisista e está sofrendo aí porque a tua autoestima está destroçada. O foco desse vídeo não é te dar os sinais e as características de que você viveu um relacionamento com um narcisista, tá bom? Eu já tenho um vídeo falando sobre isso no canal. Então, se você tem alguma dúvida, se você quer mapear se é verdade, se ele realmente era um narcisista, tá com, receio, não sabe muito bem, eu vou deixar o card aqui em cima para você assistir e acompanhar, tá bom? Mas o foco do vídeo de hoje é te dar algumas dicas preciosas, alguns ensinamentos aí que me ajudaram muito na minha vida a lidar com situações desafiadoras e que vão ajudar você a superar esse término de relacionamento com esse cara. Porque se existe um tipo de relacionamento que destrói a nossa autoestima, destrói o nosso amor próprio, destrói o nosso senso de valor, é o relacionamento com um narcisista ou um relacionamento abusivo. Narcisistas são abusivos, tá bom? Então, nem todo relacionamento abusivo é com um narcisista, mas todo relacionamento com um narcisista é um relacionamento abusivo. Então, a gente acaba saindo muito machucada dessa história, porque o narcisista, ele não tem capacidade empática. Ele não tem a habilidade de se colocar no seu lugar, ele não tem condições de te amar e de nutrir um sentimento por você, porque tudo que acontece na vida dele é ao redor dele mesmo. Então, quando a gente fala de amor, para eu amar e nutrir um sentimento verdadeiro pelo outro, eu preciso me importar com o outro. É importante para mim ver o outro bem, ver o outro feliz, que ele esteja tranquilo, ouvir as questões dele, né? Então, eu preciso ter essa ligação. E o narcisista não consegue estabelecer isso. Tudo na vida dele é ao redor dos próprios desejos, das próprias necessidades. O mundo é um espelho dele, né? O cara que só fala dele, enfim, né? Não vou falar das características, né? Já falei que não ia falar, mas tô começando a falar aqui, mas só dei esse norte pra gente fazer o vídeo de hoje. O que você precisa saber, então, é que, como ele não tem essa capacidade empática, é impossível que você mantenha qualquer tipo de laço ou tem algum tipo de discussão para mostrar para ele, né, o quanto você tá certa, porque ele não vai te ouvir. Qualquer tipo de discussão não dá em nada com um narcisista, porque ele não te ouve. Tudo passa através de você e volta para ele. Então, a única solução para você se curar dessa história é se afastar 100% dele. Não tem outra escolha. Dependendo do tipo de término de relacionamento, eu ainda falo, né? Esse aqui, a gente pode diminuir o contato, né? Dar um tempo, dar uma afastada. Quem sabe num futuro vocês podem voltar a se falar, pode ser alguma coisa saudável aí pra você e pra ele. Mas no caso narcisista, essa possibilidade não existe, tá, gata? Porque não é possível a construção de um laço saudável ali. Você sempre vai ser usada. E quanto mais você é usada, mais você perde o seu valor. Mais você se sente mal, mais você se sente incapaz, né? Como se você não fosse boa o suficiente, porque ele faz esse joguinho justamente para tirar tudo que ele quer de você. E aí quando você não serve, ou ele te descarta, ou ele te humilha, ou ele te desvaloriza. E aí quanto mais você faz, menos você tem. Então qualquer tipo de relação com esse cara
por mais tranquila que seja, contato de vez em quando, uma amizade, não vai ser bom para você. Você não vai conseguir se curar 100% disso. Então, primeira coisa que você precisa fazer, cortar completamente o contato com esse cara, tá bom? Não tem jeito. Então, depois desse corte de contato, além da distância, você vai precisar também de tempo para recuperar a sua autoestima que foi tão abalada, que foi tão machucada nesse relacionamento. E a primeira coisa é você não confundir a dor do rompimento com uma indicativa de que você cometeu um erro. Porque como a sua autoestima está em frangalhos, você está se sentindo muito mal com você mesma, você provavelmente não tem uma vida, você não tem sentido, você não tem pilares, você não tem amigos, ou se tem amigos, eles são distantes, você não tem proximidade com as pessoas, você não tem hobbies, né? Você não tem sustentação na sua vida. A única sustentação que tinha era esse cara. Então, muito provavelmente, você vai querer voltar para isso de alguma forma e confundir essa dor com amor. E não é. Amor não implica dor, jamais em hipótese alguma. O que implica dor para a nossa vida é o apego e o nível de dependência emocional que a gente tem dessa pessoa. Então, você é dependente emocional desse cara. E o fator que mais prejudica as mulheres que estão passando por um término de relacionamento com um narcisista é enxergarem essa situação como se ela nunca pudesse ter acontecido. Vou repetir para você que isso é muito importante, tá? O que mais prejudica as mulheres que estão enfrentando um término de relacionamento com um narcisista é enxergarem essa situação com um olhar negativo de que essa situação nunca deveria ter acontecido, de que se esta situação não tivesse acontecido, elas estariam bem melhores, né, do que estão. E isso não é verdade. E eu quero te ensinar uma nova forma de olhar para esse processo que você passou, onde a partir da sua dor, você vai se fortalecer muito, muito mais. Eu trouxe aqui 4 leis espirituais ensinadas na Índia, que servem para qualquer tipo de situação na nossa vida, mas eu quero que você aplique especificamente para a situação do relacionamento que você viveu, tá bom? Eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito a lidar com essa situação, a você enxergar essa situação de uma outra forma que te empodere, que te dê condições de construir uma história nova na sua vida. A pessoa que vem é a pessoa certa. Ninguém entra nas nossas vidas por acaso. Todas as pessoas ao nosso redor interagindo com a gente de alguma forma têm uma lição para nos ensinar. Então, se esse cara, por pior que seja, por mais mal que ele tenha feito para você, entrou na sua vida, você pode ter certeza de que somente ele, com as características que ele tem, poderia te ensinar o que você está tendo a grande oportunidade de aprender agora. Muitas vezes, pessoas muito ruins entram na nossa vida para nos ensinar de que a gente tem que se impor, de que a gente não pode aceitar qualquer coisa, de que a gente precisa aprender a dizer não, de que a gente precisa ir com cuidado, com calma, sem pressa, né? O fato é que, geralmente, a pessoa que entra num relacionamento com um narcisista se entrega muito rápido, se joga de cabeça muito rapidamente, enfia os pés pelas mãos e aí não dá tempo de ela ver aquele cara com quem ela está se relacionando. É como se você tivesse correndo numa estrada. Você tá ali a 90, 100 km por hora e você tá muito rápido. Então você não consegue ver as placas, né, de que você está indo para a direção errada ou que aquele caminho que você tá pegando é perigoso. Você tá muito rápido. Então você não vai conseguir enxergar. Só que esse cara, ele precisou aparecer na sua vida justamente com as características que ele tem, porque se ele não fosse tão ruim assim, talvez você não tivesse a oportunidade de rever os teus comportamentos e rever a velocidade com que você está indo nessa estrada. A segunda lei espiritual é que acontece a única coisa que poderia ter acontecido. Nada, absolutamente nada do que acontece nas nossas vidas poderia ter sido de outra forma. Mesmo o menor detalhe. Não existe, gente, esse negócio de ai, se eu tivesse feito tal coisa, ai, se eu tivesse feito assado. O que aconteceu foi a única coisa que poderia ter acontecido para você aprender o que você aprendeu.
todas e cada situação que acontece na nossa vida é perfeita. Eu sei que o seu ego mimado deve estar pensando aí, não, Gabi, mas eu poderia ter aprendido essa lição de outra forma. Se isso realmente fosse verdade, você não teria passado por um relacionamento com esse tipo de cara. Existem algumas pessoas que aprendem com uma lição menor. Existem outras pessoas que precisam de uma lição maior. Não tem o estudante que ele consegue passar de ano rapidamente, ele passa em todas as provas, né, sem grandes problemas. Só que existe outro estudante que precisa ficar de recuperação e às vezes até repetir de ano. Isso é ruim? Não. É o que ele precisava para passar de ano. O processo que cada um passou não importa. O que importa é que os dois precisam aprender a mesma lição. Os dois precisam passar de ano. Então você teve aquilo que você precisava. Tá tudo bem. Aconteceu o melhor que poderia ter acontecido. A terceira lei espiritual é que toda vez que você iniciar algo, esse é o momento certo. Tudo começa na hora certa, nem antes e nem depois. Quando a gente está pronto para iniciar alguma coisa na nossa vida, é quando a gente inicia. Então, se você está vendo esse vídeo aqui agora, significa que não existiu nenhum outro momento perfeito para você começar o que você está começando agora. Antes não era o momento certo. Depois também não vai ser. É agora que você está me assistindo. É agora que você está começando o seu processo de reconstrução pessoal depois desse término de relacionamento. E a quarta e última lei espiritual é que quando algo termina, termina. Simplesmente assim. Se algo acabou em nossas vidas, se um ciclo fechou, é para nossa evolução. Por isso que a melhor coisa que a gente tem a fazer é sair dessa experiência e seguir em frente, tendo sido enriquecida com aquela bagagem que a gente tirou. De novo, não é por acaso que você está me assistindo agora. Se o seu relacionamento terminou, é porque ele tinha que ter terminado. Você já teve o insumo suficiente, né, para você aprender a lição. Você não precisava ficar nem mais um dia ao lado dele. O tempo que você passou ao lado dele foi exatamente necessário para que você tivesse as condições de aprender com tudo isso e seguir em frente muito mais forte, principalmente fazer diferente numa próxima oportunidade, porque uma coisa é fato, as coisas iniciam, as coisas se encerram. Se você não aprender com essa lição, a lição vai se repetir na sua vida. Então, por mais que essa lição tenha iniciado e encerrado, se você não tirar o aprendizado desse relacionamento que você passou, vai iniciar um novo relacionamento na sua vida, com as mesmas cargas, até que você entenda o que precisa ser entendido e modifique na sua vida e nos seus comportamentos e nos seus padrões de relacionamento aquilo que precisa ser modificado. Porque, gente, não existem vítimas. Eu sei que o relacionamento com um narcisista é terrível e que o cara tem um monte de responsabilidade pelas coisas ruins que ele fez pra você. Agora, se foi você que caiu nessa situação, se foi você que se envolveu com essa pessoa e não a sua prima, e não a sua amiga, e não outra pessoa, significa que é você que precisa retirar um aprendizado dessa situação, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, se fez sentido, se acalmou seu coração de alguma forma, deixa um comentário pra mim que eu quero saber, tá bom? E deixa um joinha também pro YouTube saber que você gosta dos meus vídeos e se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Aí você já é notificada e fica sabendo em primeira mão para você assistir, tá bom? Então, gratidão e até o próximo vídeo.